Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um culto matinal dominical. Que Deus esteja conosco, nos dando sabedoria, discernimento e alegria no Senhor. Nós vamos iniciar esse culto e eu vou estar cantando um hino que hoje cedo eu levantei, vi o céu tão bonito, limpo, eu lembrei desse hino tão bonito. Então eu vou iniciar cantando esse hino. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Agora eu vou estar lendo Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 18. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, iniciando esse nosso momento de culto, eu vou estar orando e pedindo por cada um de nós que a cada dia estejamos orando, vigiando e buscando mais a presença, a comunhão com o Senhor nosso Deus.
e também estarmos orando pela Ucrânia, por aquelas pessoas que estão sofrendo, os que estão fugindo do país e principalmente hoje cedo eu senti o desejo de orar por aqueles que decidiram ficar lá e confiar em Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde, com disposição de estarmos aqui participando desse momento de culto. Abençoa cada irmão que participa conosco, que participará mais tarde, que o teu Espírito Santo venha revestir a todos com a tua graça, o teu amor, e colocando em nossos corações o desejo de vigiar e orar, porque Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Queremos pedir por essa pessoa que está assistindo, que vai assistir, que está insegura, com medo, com alguma necessidade, entregamos essa vida na tua presença e que essa pessoa possa ser guardada, abençoada e fortalecida na fé. Queremos agora pedir pelas pessoas lá da Ucrânia, esses que estão partindo, deixando os maridos, separando as famílias. Nós pedimos, Senhor, guarda cada um deles, e eu te louvo, te agradeço por aquelas pessoas nos outros países que estão recebendo esses imigrantes com tanto amor, se colocando à disposição para ajudá-los. Ó Deus, isso é cristianismo, é não pensarmos em nós mesmos, mas nos dispormos a estar ajudando os necessitados, e eles são necessitados nesse momento. Eu peço também por aqueles que decidiram ficar lá na Ucrânia e que têm fé, confiança no Senhor, que eles sejam guardados, protegidos, que nenhuma bomba venha cair sobre eles, Pai. Aqueles que se entregaram ao Senhor e confiaram no Senhor, guarda eles também, Senhor. Aqueles que decidiram voltar, entrar lá para ficar com os seus queridos, ó Deus, coloca, Senhor, a tua bênção, a tua presença sobre cada um deles. E pedimos pelos presidentes, ó Deus, tanto da Rússia como da Ucrânia, ó Senhor, que haja uma negociação de paz, ó Deus, esteja ali mediando, como o Papa também está mobilizado a fazer conseguir essa paz. Nós cristãos também estamos pedindo, Senhor, estenda a tua mão ali e envie a solução que vem dos céus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos livremente de proclamar a tua palavra, e que essa palavra seja estendida a muitos. Sê com o Michel, cobre ele com a tua graça e dá a ele sabedoria para ministrar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode vir mais perto. Muito bom, muito bom. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo sejam todos os irmãos, todas as irmãs. Eu gostaria de continuar o nosso estudo lendo Eclesiastes capítulo 4. E nós vamos ver até o versículo 8. Nós estamos falando a respeito do tempo. Nós estamos falando também a respeito que há um tempo determinado para todas as coisas e que tudo isso tem um propósito. E entre um tempo e o outro, há uma intersecção nesse tempo que nós precisamos entender o significado dele.
Já vimos nos versículos desse capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1, 2 e 3, e que entre o nascer nosso e o morrer, existe o tempo de nós vivermos, é o viver. Falamos sobre a vida e o sentido da vida. Falamos também que entre o plantar e o colher é frutificar, é cultivar para que haja frutos. Também falamos que entre o matar, que fala aqui o versículo 3, e o tempo de curar, é o tempo de regenerar, de ressuscitar, de fazer com que haja um contexto de uma reedificação. Depois, na sequência, há o tempo de derribar e o tempo de edificar, que é o tempo de limpar, que nós falamos, a nossa casa espiritual, e também preparar um lugar para que o Espírito Santo habite em cada um de nós, porque esse foi o propósito de Deus desde o princípio. Salomão continua dizendo assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então há um propósito em todo o tempo, em todo o momento, e entre esse tempo de você chorar e de você rir, de você prantear, que significa bater no peito, chorar falando em voz alta, e também o tempo de saltar de alegria, ficar livre, existe um hiato nesse tempo, que é ser consolado e ser um consolador. É isso que ele está mostrando para nós. Então ele fala que nós devemos nascer, produzir frutos, que foi para isso que nós viemos, para que Deus possa ser visto através de nós, que nós somos essa casa espiritual, esse edifício onde o Espírito Santo vai habitar, e agora nós precisamos receber alguma coisa a mais para voltarmos à comunhão com Deus e expressarmos esse Deus. E precisamos de quem? O Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver daqui para frente, que entre o tempo de chorar e de rir, é o tempo de ser consolado e ser um consolador enquanto nós estivermos vivendo a nossa vida. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele conforta os seus discípulos. E João 14, os versículos de 1 a 16, ele promete que ele vai rogar ao Pai e o Pai vai dar outro consolador. Jesus é um consolador que estava aqui conosco, e ele falou: eu vou dar um outro consolador no meu lugar. Eu vou para o Pai e vou enviar esse outro consolador, para estar, veja a palavra, para sempre com vocês. E quem é esse consolador? Esse consolador, ele diz, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e vai estar em vocês. João, capítulo 14, o versículo 16 e o versículo 17. João 14, 25, João continua explicando o que Jesus deixou para os seus discípulos, que eles não deveriam turbar os seus corações, mas crer na revelação de Deus através dele. Aí Jesus diz assim: isto vos digo, estando convosco agora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, e ele já veio, desceu no dia de Pentecostes, nós assim já o sabemos, vos ensinará. Então, quem vai dar continuidade nessa obra vicária que Jesus Cristo fez por nós é o Espírito Santo em nós, que ele estava em Cristo, estava conosco e ele estará em nós agora, fazendo uma transformação nossa, na nossa casa espiritual, ocupando esse lugar espiritual, para nós expressarmos a glória de Deus através da nossa vida. Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará, veja a palavra, lembrar de tudo o que eu tenho dito. Deixo-vos, disse Jesus, a minha paz, não turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus. João 14, 28, Jesus continua falando: digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que no dia que acontecer, houver esse acontecimento da descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo
estiver plenamente na sua vida, vocês vão entender e vão crer quem eu sou e quem é que me enviou. Jesus, em João 15, fala que somos ramos enxertados nele, como uma videira verdadeira, e o Pai é o agricultor que cuida de todos nós. E João 15, 26 diz: o Espírito Santo, ele vai ser uma testemunha de mim. E também vocês recebendo ele, vocês serão testemunhas. João 16 explica a missão do Consolador. E o que ele fala em João 16:1? Ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados com o que poderá acontecer com vocês, com esses que receberam o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, virá e é um outro Consolador que estará para sempre com vocês. E que veio, nós sabemos, no dia de Pentecostes. E começou a formar a igreja, essa grande família da fé. João 16:8, ele fala qual era a missão desse Consolador. Ele falou: ele virá porque ele vai convencer o mundo do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu já vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aí ele não está ainda condenado, mas ele já está julgado. Segunda coisa, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Então é o único Espírito que pode nos levar plenamente a esse conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que estão por vir. Então ele vai falar tudo o que já foi falado, confirmará e vai anunciar ainda as coisas. E Jesus disse: tem coisas que eu não posso dizer para vocês agora, mas vindo o Espírito Santo, a própria essência desse Pai, o Pai que amou, o Filho que amou e o Espírito Santo que está amando e nos consolando, ele virá e ainda assim, terceiro, glorificará a Jesus Cristo. Por quê? Porque há de receber tudo que é meu, porque o Pai tudo deu a mim. 16:15 faz essa afirmação. Jesus disse: um pouco mais e não me vereis. E outra vez, um pouco mais ver-me-eis. Aí eles tiveram uma falta de compreensão. Olha, eu não estou entendendo, Jesus, o que você está falando. O que é esse um pouco que você está falando? E ele diz assim: não compreendemos o que você está falando, Jesus. Esse um pouco mais, Jesus assim explica: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes: há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então eu vos digo, vocês vão chorar, vocês vão lamentar. É esse sentido de prantear, bater no peito. Vocês vão chorar, vão lamentar. E o mundo vai se alegrar. E vós ficareis triste. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. É sobre isso que ele está falando. Vocês terão agora a companhia do Espírito Santo de Deus. Depois você lê em casa, por causa do tempo, a continuidade de João 16, de 21 a 24 e de 25 a 33. Aí João, no capítulo 17, o evangelista, ele fala sobre a oração sacerdotal que Jesus fez para que houvesse um em comunhão com o Pai e todos em comunhão com o Pai, e expressando esse amor onde as pessoas estivessem. Assim Jesus afirma no Sermão do Monte uma coisa que é muito interessante para nós. Mateus 5:4. Dentro das bem-aventuranças, e que a palavra no grego é makarios, felizes são bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Há dois tipos de choro. Existe um choro por, existe um choro para. Então nós temos basicamente esses choros que a gente percebe. Então há choro por várias situações. Há choro por dor física. Há choro por dor na alma. Há choro por dor espiritual. Então nós temos condições de compreender que as dores, os sofrimentos, tudo mais
vão continuar acontecendo, mas há tempo para todo o propósito. Mas também há tempo de passar isso e se livrar disso. Quem chora por si e chora por outros, ele tem uma consideração. E quem chora para, ele tem um interesse. Então quem chora para si e para outros, ele quer obter alguma coisa. A gente conhece muito bem que há vários tipos de choro, até choro comprado. Existiam carpideiras que choravam em velório para motivar outros a chorarem. Eram pagas e muito bem pagas. Tem gente que chora para um público, para que o povo chore com ele, tenha os sentimentos que estão sendo transmitidos, e eles pagam muito bem o espetáculo, porque eles assistem a um filme, veem um filme, então eles estão pagando muito bem para ver aquilo e chorar junto. Ter o mesmo sentimento, ser motivado por aquilo é para. Eles são consolados, eles recebem o direito do consolo que essa vida proporciona. Você está chorando para quê? Ele falou, pode ter um dinheiro, ser um bom artista. Ah, você vai receber um bom dinheiro mesmo. Você vai ficar rico fazendo outros chorarem. Mas não é isso só, ele está querendo falar esse choro por, que é muito mais importante do que o choro para. Que a gente poderia ficar falando aqui muitas coisas, mas que na realidade você vê que desde a criança ela chora. E a gente vê aquela expressão, quem não chora não mama. Aí você ouve também choro de lágrimas de crocodilo. Você vê, são coisas interessantes, mas há choro. Há choro de tristeza, há choro de alegria, há choro de contentamento, há choro de várias formas. Não estamos discutindo quanto ao choro, mas entendendo que é por e também é para. Veja o que Jesus fala e Lucas descreve esse momento, citando lá em Lucas 23, 27 e 28. Jesus, quando estava rumo ao Calvário, depois de ser pancado, empurrado, carregando aquela haste da cruz, lá no meio da multidão também haviam mulheres que batiam no peito, isto é, lamentavam, choravam, pranteavam em voz alta. E Jesus vira para elas e diz, filhas de Jerusalém. Olha que coisa incrível, tinha gente que estava rindo, mas elas ali estavam sentindo o que estava acontecendo com aquele homem Jesus. Estavam percebendo, o coração delas estava sendo movidas. Por isso que ele chamou assim, filhas de Jerusalém. Porque Jerusalém era para ser uma cidade que não poderia ter a maldade. Ó filhas de Jerusalém, que tem esse coração bom. Ele diz assim, chorai, não por mim, chore antes por vós e por vossos filhos. Jesus chorou também chorou várias vezes, chorou por Jerusalém. E ele chamou essas mulheres de filhas de Jerusalém. Não é filhas do mundo, não, era filhas de Jerusalém. O chorar por si e por outros revela a miséria no cardio daquela pessoa, porque apresenta no seu coração miséria no cardio. Então, uma pessoa que tem um coração contrito, voltado, cheio de afeto, cheio de amor, de consideração para com o outro. Então, os que choram por si, estão chorando por sua condição, por seu estado. Ela não está chorando para obter alguma coisa, está chorando pela condição da dificuldade de ele expressar uma coisa que é boa. E aí a gente vê, ele fala, chorar para si e para outros revela um coração miserável, enquanto aquele que chora por si e por outros expressa, como as filhas de Jerusalém, um coração que é totalmente a miséria nele no que está acontecendo, não só consigo, mas com o outro. É o que Jesus falou, chora antes por vocês, depois você pode chorar por mim. E aqui ele está falando, chorar para si, chorar para outros de forma interesseira, revela um coração miserável, porque chora por interesse, para obter alguma coisa, para conseguir alguma coisa, que vai desde a criança que chora pelo leite materno, até um adulto que chora por um interesse para obter alguma coisa. E também ele é consolado. Por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque eles serão consolados, quer sejam com coisas terrenas, quer sejam com as coisas chamadas espirituais.
quer seja com as coisas desse mundo, quer seja com as coisas que provêm de Deus. Lucas 6:21, além dele falar a respeito do alimento, da fome, ele também fala assim: bem-aventurados que choram, porque é vez de rir. Então, entre o chorar e o rir, é ser consolado, é ter um coração transformado, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo fará essa obra em nós e fará essa obra através de nós. Então, entre o chorar e rir, está o ser consolado. Então, eu falei que é choro físico de dor, a pessoa sente dor. Mas a dor também pode ser psíquica. Tem gente que chora de raiva, de ódio. Tem gente que também chora de alegria, pelo momento que está passando. E espiritualmente, tem gente que chora por frustração. 2 Coríntios 1, versículo 4, Paulo, se referindo à situação em que ele está vivendo naquela oportunidade, ele diz: é importante que Deus, que te consola, que o Espírito Santo, que é o Consolador que está com você, que te ajuda a ser consolado, é para que você, sendo consolado, tenha esse coração transformado, cheio de misericórdia, e apresenta isso para outras pessoas. E o que é a misericórdia? Misericórdia é aquilo que não é de direito, mas que você dá para aquela pessoa. Uma pessoa que merecia um castigo, mas você não o castiga. Usa-se da misericórdia, usa-se do perdão e aplica-se o amor. Você está fazendo aquilo que ele fala a respeito, que nós já falamos, sobre a justiça. Então, 2 Coríntios 1,4, Paulo fala exatamente: nós somos consolados por Deus para sermos também consoladores de outros. Por isso que ele afirma: chorai uns pelos outros, chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Porque Jesus também chorou. Vou pegar um exemplo apenas. Ele chorou por Jerusalém. Olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu quero colocar vocês debaixo das minhas asas e vocês se rebelam contra isso. Ele chorou de ver a rebeldia daquelas pessoas, mas não tinham todos assim, tinham filhas de Jerusalém. A mesma coisa acontece nos dias atuais. Em João 11:33, para deixar um ponto assim que é bem conhecido, Jesus, vendo Maria chorar a morte do seu irmão, bem como os judeus que foram lá para consolá-la a respeito da morte do seu irmão, agitou-se Jesus, e ele agitou em espírito, e se comoveu. Plenamente, Jesus pergunta na sequência e fala assim: onde vocês puseram ele? Aí ela falou: vem ver. E mostrou onde ele estava sepultado. E diz: Jesus chorou. Chorou diante dessa condição da morte. Chorou com as pessoas que choravam diante da morte. Mas ele é aquele que vai derrotar a morte. Vai vencer a morte definitiva. E definitivamente ele é a ressurreição. Então ele chorou ali diante daquilo que ele estava vendo, mas ele tinha certeza. E aconteceu que ele disse: Lázaro, sai para fora. Eu quero dizer que eu sou a ressurreição. Marta, você crê agora? Maria, você já acreditava. Mas eu me emocionei com você. Porque nessa hora, é claro, são perdas, são dores, são sofrimentos. E há choro. Então há tempo para chorar. Não guarda o teu choro, não. Perdeu um ente querido? Chore. Não tem problema nenhum. É uma expressão de um sentimento de perda, de dor, de sofrimento. Não tenha vergonha de chorar. Chore. É o momento do luto, momento de separação, de perda. Mas chora por, não chora para. Não é aquela contexto de mimimi, de mesmismo, desinteresse. Não. Arrependimento porque eu não fiz o melhor para essa pessoa. Aí você chora, lamenta, descabela. Eu falo: não, nada disso. Faça o melhor enquanto você estiver na vida. E diante da morte, já está vencida. Salomão continua dizendo: há tempo de prantear, isto é, ter choro em voz alta, bater no peito, contexto de arrependimento, e tempo de saltar de alegria, se sentir livre. É sobre isso que ele está falando. Sair de um cativeiro. Mas entre você sair de um cativeiro e se libertar da opressão,
que você, depois de livre por aceitar Jesus Cristo, é batizado e entra para ser igreja? Jesus abre os teus olhos e quem faz isso é o Espírito Santo. Então é necessário entender que o Espírito Santo, ele faz uma obra redentora de continuação da obra vicária de Jesus, transformando a sua vida de uma maneira tal que você agora possa, tendo ele com você, você não faça ele ficar entristecido. Também não ficar o que apagado e não ficar rejeitado por você. Não rejeita o Espírito Santo. Por isso, se você assim o fizer, você pode naufragar na fé. Ele vem ajudar na santificação, abrindo os nossos olhos, que é do entendimento do coração, para você ver fisicamente, para você ver psiquicamente, entendimento e espiritualmente a compreensão de algo que é um fato que você tem que ter essas três dimensões. Então, não é apenas ver o que está perto, ver aquilo que os olhos físicos podem ver, mas além daquilo que os olhos físicos podem ver. Assim, o homem que tem o Espírito Santo tem o seu olho do coração também aberto, porque ele foi cegado lá em Adão com o Satanás. E agora é para você poder olhar, enxergar e ver plenamente e claramente todas as coisas. Razão de Jesus curar uma pessoa que tinha uma falta de visão desde o seu nascimento. E Jesus fez o quê? Ele curou duas vezes. Primeiro, ele curou o contexto de enxergar, de perceber com a visão. Aí ele perguntou, o que você está vendo? Aquele que nunca tinha visto nada falou, eu estou vendo homens como árvores que andam. Jesus falou, ainda não está bom. Ele restaurou a forma, mas o movimento não condizia com a forma. Uma árvore produz frutos. É o que nós já falamos, o homem foi feito para produzir frutos. Mas o homem anda, uma árvore não anda. Então ele falou, você tem um entendimento de percepção do que você está enxergando. Uma árvore. Ele falou, para mim basta. Jesus falou, não, para mim ainda não. Eu quero que você enxergue agora muito mais, mas vê o homem claramente e não enxergue o homem apenas como um que produz frutos. Mas entenda esse sentido muito mais profundo e muito mais longe. Eu quero que você veja plenamente. E aí ele coloca a mão de novo e aquele homem dá um toque nele e ele passa a enxergar claramente o sentido do ser humano. Então você vai encontrar a palavra olhar. Olhar é um verbo. Você pode às vezes usar olhar, ver, enxergar, como se fossem sinônimos. Eles são, cabe até em várias situações, mas tem algumas coisas que são específicas. Por exemplo, olhar como verbo leva você a observar. O que você está vendo aí na loja? Eu estou observando aqui algumas coisas aqui na loja. Tá bom. Te leva a um sentido de procurar, é um verbo que é olhar para procurar. O que você está fazendo? Eu estou procurando alguma coisa que eu perdi. Então, eu estou olhando aqui no chão, estou olhando as minhas coisas. Você está olhando? Estou olhando. Então, não é nada mais do que ver com o contexto físico para o quê? Para observar, para procurar algo e para cuidar de algo. Tem gente que fala assim para você, olha, eu estou saindo, você dá uma olhada nos meus filhos, lá nos meus cachorros, lá no meu passarinho, lá na minha casa, você dá uma olhada lá para mim? Ele não está falando para você enxergar, nem para você ver. O olhar cabe bem nesses verbos. Mas aí você vai encontrar também o enxergar, que às vezes é usado como sinônimo, mas não é sinônimo. O enxergar é essa capacidade de perceber com a visão física e é entender o que você está vendo. Você está vendo lá meus passarinhos? Estou enxergando. Então olha e fica de olho nele lá para que eles não voem, não escapam, que tem alimento. Olha a minha casa. Enxerga lá, dá uma olhada lá. O enxergar é ter essa capacidade de perceber. Você percebe? Percebe? Então dá uma olhada lá. Mas o ver é muito mais que isso. Porque o ver é ter um entendimento transformado para uma compreensão maior. Então você vê muito mais longe. Então você vê aquilo que não é perceptível aos olhos. Quantas vezes você recebe aí no teu celular, quando você tem o celular ou uma imagem que alguém te dá, eles perguntam assim, olha essa figura. Aí você olha. Aí falou, você está enxergando o que nela? Aí você fala, estou enxergando um rosto. Aí eu falo assim,
Olha mais acuradamente. Olha assim com mais detalhe. Você vê mais o quê? Eu estou vendo um passarinho. Eu estou vendo um animal. Eu estou vendo a respeito de uma pessoa revelada. Não é só aquele rosto que eu estou vendo. Tem alguma coisa a mais. Então você está vendo muito mais do que você está apenas enxergando com a percepção do olho. Você tem o entendimento e a compreensão de quem assim o fez, está revelando. Então, o Espírito Santo, queridos, não só nos ajuda a ver claramente, abrindo os olhos do coração, do entendimento e também os olhos do Espírito para ter a compreensão clara, com discernimento espiritual. Mas ele também abre os nossos ouvidos para não só escutar, mas também para ouvir. Por isso que a palavra de Deus não fala, escuta quem tem ouvidos para escutar. Mas ele diz, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque o escutar não tem a praticidade, mas ouvir é aquele que entendeu e compreendeu e pratica aquilo. É isso que ele está se referindo e que o Espírito Santo é que vai fazer essa obra. Sem o Espírito Santo, você vai ler a palavra de Deus, mas não vai ter o contexto da completude do entendimento. Você vai ter o entendimento, mas não vai ter a compreensão. Foi o que os discípulos falaram. Você está falando de si um pouco aí. Nós não estamos compreendendo. Vocês entenderam o que é um pouco? Um pouco é um pouco. Eu falei, mas então, você compreendeu o que é um pouco? Não, então eu vou explicar. Vocês vão chorar, depois vocês vão rir. Entre esses dois, vocês vão ser consolados pelo Espírito Santo que vai estar na vida de vocês. Salomão continua, 3:5, por causa do tempo ele diz assim, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, de se abraçar. O que ele está falando a respeito disso? Que há tempo para todo o propósito. Há tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra. Se você entendeu que nós já falamos, que somos pedras vivas, já falamos isso, casa de edificação, de construção, tabernáculo de Deus, lembra que nós falamos em Pedro? Se entendemos que somos pedras vivas, casa espiritual, santuário do Espírito Santo, então você vai entender que entre o espalhar e ajuntar pedras, há um propósito, que é o de relacionar e de comungar com outras pessoas. Esse é o sentido. Você está vendo pessoas, você se relaciona. Mas você vai ver pessoas que você vai se comungar. Por isso que ele fala, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Tem gente que pensa em escolher, que é melhor. E ele não está falando em escolher, ele está falando de decidir o que já foi revelado. Então a gente passa a entender que ele fala, então há tempo de abraçar e tempo de desabraçar. Então se abraça quem, desabraça quem. É sobre isso que ele está falando. Então, relacionar e comungar são coisas distintas. Um está dentro de um entendimento e o outro está dentro de uma compreensão maior. Veja bem, Salomão disse que esse é tempo de abraçar e tempo de separar, de se abraçar. Ele está falando a respeito desse contexto de dois tipos de pessoas. Então, para o homem natural, chamado religioso, que Paulo denomina crente carnal, é comum observar ele fazendo escolhas e não tomando decisões. A escolha, queridos, a escolha está na expectativa do que você acha que é melhor, que lhe convém, que você acha que é bom para você, que é prazeroso para você, que é certo, que você acredita como certo e que te faz bem. Isso é muito interessante. Nós precisamos entender que não existe ninguém bom. Bom é só Deus. Então Deus, por ser bom, faz o bem. Mas tem coisas que para você, você acha que é boa, mas não te faz bem. E você rejeita, porque não te faz bem. E tem coisas que não são boas para você, mas que te faz bem, e você também rejeita. E assim a gente vai fazendo escolhas. Tem gente que fala assim, eu não gosto de tomar vacina, tem agulha, eu detesto tomar injeção. Mas é bom, e faz bem, mas eu não quero. Por quê? Agora, tem coisas que faz bem para você, mas que não é bom para você. E assim você vai vivendo quanto ao contexto de escolha. São chamados os homens naturais, quer sejam religiosos ou não. O que é interessante, a decisão é totalmente diferente, queridos.
O Espírito Santo em você vai te levar a uma condição de decisão e não de escolhas. A decisão está na perspectiva e não na expectativa do que você gosta ou do que você espera receber ou coisa semelhante. A decisão está na perspectiva do que já foi revelado pela fé aos santos. E você se submete a isso que foi revelado. Por exemplo, vou pegar aqui para simplificar o amor ágape, o amor de Deus, o amor desinteressado. O que é esse amor ágape? Esse amor que ocorre que entre o contexto de virtude, ele é uma das virtudes, e você vai encontrar aqui esse amor, que é a expressão de uma natureza santa, justa, boa, que é a própria essência do que Deus é, amor ágape, desinteressado, sem interesse algum, e outras virtudes, e até a bondade. Você não escolhe, mas você se submete a elas. Por que você se submete a elas? Porque isso é alguma coisa que você recebe ao ter uma nova natureza na unção do Espírito Santo. Então você se submete a elas. Você não faz essas escolhas. E você não pode ser, eu sou bom agora. Não, é quem vai fazer isso? É o Espírito Santo em você. Então, não há lei para os frutos do Espírito Santo. Veja como é interessante, não há lei. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Ele fala assim, amor ágape. E depois ele continua dizendo, bondade, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Quem faz tudo isso? O Espírito Santo. Para produzir em você esse contexto de uma nova natureza santa e não mais pecadora. O homem acredita que fazendo a lei, cumprindo a lei, que é exigido com um contexto obrigatório, será justo e justificado. Jesus falou, depois que se fizer tudo certinho como a lei manda, considere-se um servo inútil. Porque a lei foi dada para levar o homem a Cristo. A lei foi dada para que a pessoa cresça, larga de ser criança espiritual e cresça para um contexto de maturidade, o amor. Esse amor que não é o amor que você escolhe para ver como você quer, interesseiro, não, filáutia, pragma, ludos, eros, filia. Não, não é esse amor que eu estou me referindo. Estorge, amor de pai, humano, não. Eu estou me referindo ao amor ágape, o amor desinteressado, o amor de Deus. Nós precisamos chegar nele. A lei é a base mínima, queridos, é a base mínima para nos conduzir e chegar a esse amor. Então ele começa dando para as pessoas crescerem. E ele age como um tutor, como um aio, como uma babá, para ajudar a pessoa, na infantilidade espiritual, crescer e se tornar um homem maduro, completo, pleno. E quando ele chega em Cristo, ele alcança agora a plenitude, ele desenvolve esse processo de comunhão. E o amor ágape é a razão de amar de uma única maneira, com decisão, e não de várias maneiras por interesse. Esse é o sentido que está aqui. Então o homem natural religioso não crê, querido, no poder redentivo do amor ágape. Ele vive todo tipo de amor, são 6 tipos de amores que ele construiu, e não entende que esse amor redentivo, ágape, ele pode transformar plenamente toda a humanidade. Foi o que ele fez por nós. E o que acontece? Mas como eu não quero me dar e se doar, que nós vamos ver na sequência, ele crê no poder protetivo de leis e regras. E aí ele começa a criar leis, regras, dogmas, pode, não pode, certo, errado, bom, ruim, grande, pequeno, todo adjetivo qualificativo você põe no final para mim. Porque você está fora do propósito. Porque não tem nada bom, ruim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por que Paulo está falando isso? Porque ele está querendo dizer para nós uma verdade, que a lei, ela veio enquanto nós somos escravos, pensamos como escravos, não como filho. Você não está recebendo o espírito novamente de escravidão, você está recebendo agora um espírito de verdade, o espírito de libertação, o Espírito Santo de Deus. Então é uma nova natureza, é uma nova vida, uma nova forma de pensar. Vou pegar um exemplo para você entender o sentido da lei. Você vê Jesus, parece que ele foi um transgressor da lei. Eles olharam para ele e falaram assim, você está quebrando o sábado. E Jesus falou, não estou quebrando o sábado, eu estou completando.
E estou indo além do que a lei, estou indo além do entendimento de vocês. Eu estou indo a um contexto de compreensão para entender que toda a lei se resume no amor. É isso que Jesus veio mostrar. Então ele não foi um transgressor da lei, mas existem transgressores da lei. Mas ele tinha consciência que ele estava completando a lei, porque ele não infringiu a lei. Ele guardou a lei, completou a lei e foi além da lei. Foi a segunda milha que a gente vê ele dando, que é o sentido da graça e da justiça, e não do direito, como nós já falamos a vez passada. Por exemplo, o sinal de trânsito. É uma coisa assim bem clara para a gente poder entender esse contexto que aconteceu dos religiosos daquela época de Jesus falar que ele estava quebrando uma lei. Tem um sinal. E você sabe que o sinal é colocado num cruzamento ou num lugar onde tem muito trânsito. Às vezes tem uma rua que tem pouco trânsito, mas tem uma rua que tem muito trânsito, que é difícil você passar. Aí você tem que dar direito, veja bem, dar direito para alguém passar primeiro. Ou então você põe um sinal, que ele é verde, para você passar. E para o outro, que está do outro lado, não passar, fica um vermelho. E para os dois fica um amarelinho assim, no meio. Porque enquanto na terra a gente tem uma possibilidade do meio. Mas para as coisas de Deus, ou é verde, ou é vermelho. E o amarelo é apenas assim, atenção para os dois lados. Mas todo mundo aproveita o amarelo ou para passar, ou para correr um pouco mais, mas sabe que depois do amarelo, quem está no verde vem o vermelho. E que se está no amarelo e saiu do vermelho, vem para o verde. Mas vamos entender o sinal. O sábado, Jesus falou, foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Eu vou fazer a mesma pergunta. O sinal foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sinal? Então tem uma lei no sinal. Mas o sinal está verde. Aí você fala, eu posso passar. É direito. Lei dá direito. Mas tem um guardinha que se você passar enquanto está vermelho, você é multado. Porque você infringiu a lei. Porque o vermelho não pode passar. Mas vamos pôr uma situação agora. O sinal quebrou e está vermelho. O sinal está quebrado, está vermelho. Você passa ou não? Você fala, não pode. Está escrito no chão, pare. Você para ou não? Você fica parado ali porque está escrito pare? Ou é apenas um contexto de lei para dar direito do outro passar e não acontecer uma coisa pior que é o acidente e alguém morrer? A lei foi dada com esse objetivo, querido. A lei foi dada, enquanto não veio o amor ágape, ela foi dada para que você possa discernir o direito do outro e o seu direito. Mas as pessoas ficam buscando direitos e não a justiça. Enquanto você busca direito, eu falei, está buscando o quê? Juízo para você. Mas quando você busca a justiça, você abre mão do teu direito. Sofre muitas vezes por isso, mas você faz decisões corretas porque você escolhe o bom. Você não escolhe o que te faz bem. Escolher o bom é dar preferência para o que Deus disse. É decisão e não escolha. Então o sinal, ele é bom, mas ele não é justo. Mas se o sinal está vermelho, você está de madrugada, vamos pôr uma situação, não tem ninguém passando do outro lado, e vem um ladrão com um revólver, e você sabe que ele vai te assaltar. Você fica parado no vermelho porque tem uma lei que diz para você ficar parado no vermelho? Ou você avança o vermelho, tendo ou não tendo guarda? Então você avança. Por que você avança? Porque a vida é muito mais do que o contexto da lei, da regra, porque a lei te conduz a uma maturidade de moral, de ética espiritual, de relação de direitos, querido. E a palavra de Dikaiosune, que eu falei a vez passada, justiça, ela vem de Diké, da deusa da justiça. E ela vem mostrar uma realidade no contexto grego para nós. O que é o Dikaiosune? O sentido mais estrito dessa palavra significa dar direito a quem direito. Mas a justiça significa ser alguém como Cristo. É isso que o Espírito Santo veio trazer. Nos deixar e nos fazer ver, pensar, sentir e agir como Cristo. Precisamos do Espírito Santo, senão a gente não consegue. Em tudo dai graças em Cristo. Na unção do Espírito Santo para poder praticar o que é bem. Fazer o bom praticando o bem. Mesmo não sendo bom, mas praticando o bem, isso é possível.
É essa realidade que nós precisamos entender e entender a lei e compreendê-la no sentido mais amplo. Então, esse é o sentido. Por isso que em Romanos 7, Paulo fala o seguinte: a lei é boa e santa, mas ele não fala que ela é justa. Mas quando ele se refere lá em Romanos 7 a respeito do mandamento, ele fala: mas o mandamento de Deus é bom, santo e justo. Então, quando algo é justo e você descumpre ele, então você está sujeito a uma pena, porque você entende e compreende algo muito maior do que simplesmente uma lei. Então, além desse contexto, o que é mais se vê entre os homens naturais, religioso ou não, é ele julgar todas as coisas, no máximo que ele pode, baseado em leis, regras, normas, dogma, naquilo que ele acha que é certo para ele, mas ele acha que deve ser certo para todo mundo. Mas ele não acha santo. E Deus está se referindo ao que é santo e não ao que é certo. Então o que acontece? Ele julga o máximo com a lei, com regras, dogma, e usa o mínimo de afetividade e amor. Então ele não tem amor. Ele tem outros tipos de amores que no fundo carrega interesses, mas não tem o verdadeiro amor desinteressado que Deus pediu para que a gente amasse uns aos outros e amasse o próprio Deus com esse tipo de amor, sem interesse algum. Razão do homem natural não julgar todas as coisas. Por quê? Ele julga. E Deus falou: você não pode julgar. Jesus também falou: você não pode julgar segundo os pesos, suas medidas, os seus métodos de medir, porque você faz coisas que está dentro de você, que você acha certo e errado. Você não pode julgar a partir disso. Você não julga a partir do que é santo. Mas veja a afirmação que Paulo faz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele diz assim no versículo 15: ao contrário, para aquele que é justo, para aquele que é o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas o homem natural não consegue fazer isso. Então, quantos homens naturais religiosos, crentes, que Paulo chama crentes carnais, eles julgam muito mais do que eles expressam amor ágape, desinteressado. Porque no fundo, estão preocupados com leis, regras, dogmas, doutrinas. E o que ele fala para Efésios, Jesus, a sua igreja lá na Ásia? Ele já começa dizendo: arrepende-te, volta ao primeiro amor. Volta aquele amor desinteressado, com que você foi amado, e passa a amar. Não fique só se respaldando naquele que você acha dogmaticamente está certo na tua doutrina, mas expresse o amor, porque eu tenho uma coisa contra você, Éfeso. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais bem estruturadas, e Paulo se preocupou com ela enquanto estava lá. João cuidou dela um bom tempo, e Jesus é para ela que ele fala primeiro. Sabe que você esqueceu? Você é uma pessoa irrepreensível no contexto dogmático, mas você quebrou o princípio maior, o do amor. Então nós podemos ver, porque conhece a lei, entende, compreende o seu significado, você agora pode ir a um contexto de compreensão. E essa compreensão maior faz você agora buscar. E aquilo que ele fala na sequência, vamos ler. Versículo 6, é tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. O que Salomão está querendo falar aqui? Então, o tempo que você recebe e aquilo que você doa, que você partilha, e aquele tempo que você guarda e o tempo que você deita fora, você está fazendo uma coisa chamada testemunho. Você testemunha agora com a sua vida a expressão desse amor de Deus onde você está. Então, é necessário ter tempo para guardar e tempo de deitar fora. Isso é testemunhar aquilo que você recebeu e que você está partilhando com outros. A própria vida, as virtudes de Deus Pai. Aí ele fala, há tempo de rasgar, versículo 7, e tempo de coser. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Você ouviu alguém falar assim, ó, rasga o verbo mesmo, fala mesmo. Fala toda a verdade que tem que falar aí. Diga o que é a verdade. Por isso que há tempo do quê? De coser e tempo de remendar lá. E também tempo de rasgar. Rasgar o que tem que ser rasgado.
Quantas coisas que não tem mais significado, rasgue, mas também há tempo de fazer o quê? De coser o que tem significado, de juntar o que tem significado, de comungar com o que tem significado. E aí ele fala, há tempo de estar calado e tempo de falar. Então, em tempo você está calado e falar, qual é o tempo? O que tem nesse meio desse tempo? É você pensar no que você vai falar, meditar no que você vai falar. E não ficar falando assim porque você está irado, revoltado, agressivo. Pensa antes de falar. Porque depois que você falou, diz que a tua boca torna o teu juízo. E você sofre a consequência da tua boca. Aí você vai chorar. Aí você vai chorar mesmo. Porque você não mediu o que você ia falar. Então, queridos, não deixe isso acontecer. É isso que ele está falando. E agora, para encerrar, há tempo de amar e tempo de aborrecer. E há tempo de guerra e tempo de paz. Amar e aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, o que ele está querendo falar com tudo isso? Ele está falando que no momento que você expressa a verdade, você está falando que você está amando. E quem ama diz a verdade. Não esconde a verdade. E fala com amor. Mas o outro pode não entender. Mas você quer ajudá-lo a entender, mas a pessoa acha que você está criticando, coisa semelhante, não está entendendo. Então ele não está entendendo a compreensão desse contexto, do tempo. Ele está fora do tempo. E aí ele sofre a consequência. E há tempo para tudo. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Quantas vezes você amando, você fala a verdade e você cria um aborrecimento para o outro e para você mesmo? Porque o outro não é sábio. Se a pessoa for sábia, então ele vai ser edificado sábio. Mas ele falou, e se você falar para o ignorante, falar para aquele que é perverso, ele vai vomitar em cima de você aquilo que você quer ajudar ele a fazer. Então a melhor coisa é fazer o quê? Deixa. Aprendi lá em Provérbios 9. Deixa. Deixa o iníquo sofrer as consequências da iniquidade dele. Não tenta corrigir ele, porque você não vai mudar nada. Então, presta atenção agora para encerrar. Há tempo de guerra e tempo de paz. Ué, tempo de guerra, você fala, tem que lutar. Sim. E você luta contra o quê? Você luta contra você mesmo. Para vencer você mesmo. O que é um vencedor? É aquele que cada vez mais aprimora a sua capacidade para se tornar cada vez melhor naquilo que está fazendo como um filho de Deus. E o que é o vitorioso? O vitorioso é que usa todo o argumento, toda a inteligência para destruir o outro. E na realidade nós somos mais que vencedores. Nós vencemos a nós mesmos. Então a gente luta com quem? A gente luta contra o mal e contra esse mal que quer fazer com que a gente sirva esse mal. E a gente não deixa a nossa casa servir esse mal. Então aí ele diz, tempo de guerra é tempo de paz. Então, ter paz é esse shalom de Deus, esse descanso. Quando que você tem isso? O que fica nesse meio aqui? O que fica nesse meio, Salomão está querendo dizer o seguinte, o que fica nesse meio é você ser um vencedor. É o que ele fala no Apocalipse. Ouça quem tem o Espírito. E ouvindo, você vai ser um vencedor. E ao vencedor será dada todas as coisas. E você será mais que vencedor. Porque você vai fazer tudo segundo a vontade de Deus, aprendendo com Cristo Jesus, não são do Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui, e ele continua pois falando em Eclesiastes, que Deus já tinha dado todo entendimento e colocou no coração do homem esse entendimento. E o homem não sabendo como fazer o tempo e o espaço, ele acaba fazendo o seu tempo e o seu espaço, e não entendendo o que Cristo veio fazer, restaurando para nós, dentro desse tempo, que há tempo para todo o propósito. Então você vai ter momentos bons e momentos ruins. E eu lembro do Salmo 23 que fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente acha que não vai faltar nada de bom. Não, eu quero dizer para você, meu querido, vai faltar nada de bom e nada de ruim. Há tempo para todo o propósito. Porque não falta nada de bom e nada de ruim, você pode crescer. Porque tudo que cresce nesse mundo tem um contexto de sofrimento. Porque para crescer é necessário desenvolver. Crescer é um processo. Isso dói. Vem tempos ruins e tempos bons. Só faz com isso você o quê? Crescer. E aí você encontrará o verdadeiro sentido do descanso e o da paz. É isso que Salomão está falando. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele começa a falar, desde o viver até você descansar no Senhor. E você descansando no Senhor, a morte não terá mais domínio, você será mais que vencedor e voltará ao seio do Pai como Jesus voltou. Estou voltando ao seio do Papai.
E estou falando que eu vou preparar o lugar para vocês. E eu vou me encontrar com vocês lá. E encontrando com vocês lá, haverá uma alegria indizível, que ninguém poderá tirar dos vossos corações. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente entenda o verdadeiro sentido da nossa vida enquanto nesse tempo e nesse espaço, tendo esse propósito que Deus assim designou. Que Deus abençoe e que abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por essa palavra, sempre eu digo palavras de sabedoria, que nós possamos usar o nosso tempo com sabedoria e que no tempo que se chama hoje, nós possamos ter decisões corretas na nossa vida. E a decisão mais importante é aceitar Jesus como Senhor, como nosso guia, aquele que nos dirige e nos leva aos pastos verdejantes, porque Jesus é o nosso pastor e guia. Então, no dia que se chama hoje, vamos tomar a decisão de crer e aceitar Jesus como nosso guia e salvador. Amém. Eu vou estar orando. Se você tem alguma necessidade, alguma dúvida, algum problema que você está passando, coloque agora diante de Deus, em nome de Jesus, e receba. E ele estará ouvindo a sua oração, e você estará recebendo a cura, a solução e a libertação. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso pastor e o único mediador entre nós e os homens, é em nome de Jesus que nós oramos por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, pelas que vão ouvir, e por alguém que está passando alguma necessidade, que possa estar entregando ao Senhor e confiando que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Recebe essa oração, recebe esse pedido, Pai, em nome de Jesus. Agora nós queremos te agradecer por tudo, porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Amém. Por isso te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo. E te pedimos, Senhor, a cada dia nos dê um coração agradecido ao Senhor. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos queridos e todos aqueles que pedem as nossas orações. Fica conosco, Senhor, nesse dia, no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.